O profeta Naum viveu na mesma época em que viveram os profetas Abacuque e Sofonias. O livro de Naum é uma poesia sobre a queda de Nínive, a capital da Assíria. Durante 150 anos, a Assíria havia dominado os países do Oriente Médio, mas no ano 612 a.C., os babilônios conquistaram Nínive. O profeta Naum vê a queda de Nínive como o castigo que Deus manda sobre um povo perseguidor e cruel. A linguagem do profeta é brilhante e, por meio de várias figuras, ele descreve a queda da grande e poderosa capital da Síria. A ira e a misericórdia de Deus. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalece em Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se estrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como os bêbados, serão inteiramente consumidos como a palha seca. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Deus fica irado? Vamos ver agora. Naum declara que Deus é vingador e cheio de ira. Com efeito, Deus frequentemente é apresentado na Bíblia com quem fica irado, como está escrito em Isaías 26:20. Ao mesmo tempo, a Bíblia recomenda aos cristãos que não se irem por ser isso pecado. Mas se é pecado, como Deus pode irar-se então? A ira em si não é pecado, depende do propósito, da natureza ou do objetivo da ira. Até mesmo Jesus, nosso perfeito exemplo e conduta moral, ficou irado diante do pecado. Paulo exortou-nos: irai-vos e não pequeis. Em resumo, devemos irar-nos diante do pecado, mas não devemos pecar em nossa ira. O problema com a ira humana, mesmo no bom sentido da ira diante do pecado, é que é fácil levá-la longe demais ao pecado. Diferentemente de Deus, que é tardio em irar-se, com frequência nos apressamos em nossa ira. Em resumo, temos uma ira que é boa e a outra que é má. Veja o exemplo agora nessa tabela. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro vil, assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. E eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade, que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de esculturas e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Celebre as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. O cerco e a tomada de Nínive. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigie o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. O escudo dos seus heróis são vermelhos,
Os homens valentes vestes escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento, e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade-rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se. Mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro. Porque não se acham os tesouros, a abastança de todo objeto desejável. Há vacuidade, desolação, ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos há angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leãozinhos? Onde passeava o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leãozinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores.